Gente, vamos então para mais um vídeo. Olha só, eu vou trabalhar inicialmente com fio branco, charme e agulha 2,5. Eu vou colocar aqui um anel mágico e vou fazer nesse anel 6 pontos baixos, ok? Então olha só, fiz o anel, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí eu vou fechar esse anel e agora eu vou trabalhar a segunda carreira, que é de 6 aumentos. Então a gente vai passar o marcador e nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base. Eu venho no primeiro ponto, introduzo a agulha, faço 1 ponto baixo, venho no mesmo ponto, introduzo a agulha e faço mais 1. Vou repetir isso até o final da volta. Ao final de cada carreira também, eu vou passar a linha que eu uso como marcador. Mas você pode usar um marcador de pontos se você quiser. Na terceira carreira, a sequência de repetição é 1 ponto baixo sozinho e 1 aumento no próximo ponto de base. Vamos fazer essa repetição até o final. Temos então 18 pontos. Na quarta carreira, a sequência de repetição é 1 ponto baixo no primeiro ponto de base, 1 ponto baixo no segundo ponto de base e no terceiro ponto de base nós vamos fazer um aumento. Então ficaram 2 pontos baixos e 1 aumento e nós vamos fazer essa repetição até o final. Aí nós ficamos com 24 pontos. E na quinta carreira agora, nós vamos fazer um aumento no primeiro ponto de base, 1 ponto baixo no segundo ponto de base, 1 ponto baixo no terceiro ponto de base e mais 1 ponto baixo no quarto ponto de base. Essa é a nossa sequência de repetição. Vai ficar um aumento e 3 pontos baixos. Vamos fazer isso em toda a volta. Aí nós ficamos com 30 pontos. Na carreira número 6 agora, não vamos fazer nenhum aumento, nenhuma diminuição. Então nós vamos fazer 1 ponto baixo em cada ponto de base, num total de 30 pontos. E essa foi a nossa sexta carreira. Agora na sétima carreira, nós vamos voltar a fazer aumentos. A sequência de repetição é a seguinte: 1 ponto baixo no primeiro ponto de base, 1 ponto baixo no segundo ponto de base. No terceiro ponto de base, nós vamos fazer um aumento. No quarto ponto de base, vamos fazer mais 1 ponto baixo sozinho. E no quinto ponto de base, mais 1 ponto baixo sozinho. Então ficaram 2 pontos baixos, 1 aumento e 2 pontos baixos. E vamos repetir até o final. Nessa sétima carreira, nós ficamos com 36 pontos. Na oitava carreira agora, novamente, nós vamos repetir os 36 pontos. Então, não vai ter nem aumento e também não vai ter diminuição. Simplesmente fazendo 1 ponto baixo em cada ponto de base. E assim até o final. Aí a gente termina os 36 pontos dessa oitava carreira. Vamos para a nona carreira. Na nona carreira, nós vamos fazer 1 ponto baixo nos 5 primeiros pontos de base. Então, nós vamos ficar com 5 pontos baixos seguidos. 1 em cada ponto de base, olha só. E no sexto ponto de base, a gente faz um aumento. Essa vai ser a nossa sequência, de repetição. 5 pontos baixos e um aumento até o final da volta. Fazendo essa carreira, então, de 5 pontos baixos e aumento, a gente fica com 42 pontos. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos apenas ficar repetindo essa carreira de 42 pontos. Até que momento? Até que essa parte chegue aqui no centro da bolinha de isopor. Tá ok? Então, essa bolinha de isopor aqui, você vai ficar repetindo a carreira de 42 pontos até chegar aqui. E depois você vai começar a fazer mais uma dessa
para colocar do outro lado, certo? E vamos então costurar as duas partes aqui no meio com a agulha de tapeçaria. Então, pessoal, ficou assim, ó. Aqui já tem uma estrutura montada, mas para mostrar para vocês, uma parte em cima, uma parte embaixo. A gente coloca a bolinha no meio e faz a costura com a agulha de tapeçaria, ponto por ponto, sempre pegando um ponto de um lado e um ponto do outro, tá? Então fazemos isso, ó, sempre um ponto de um lado e um ponto do outro. Depois que a gente fez isso, aí nós vamos passar para as demais partes do nosso chaveirinho aqui, ou do nosso enfeite, do nosso bonequinho. Pessoal, para fazer as orelhas, nós vamos trabalhar também com fio charme preto. Então, eu tenho que ter esse fio disponível aí para poder fazer as orelhinhas e algumas outras partes do nosso pandinha, tá certo? Para melhorar a visualização, eu vou trabalhar com uma outra cor aqui para vocês. Então, nós iniciamos as orelhas igualmente com a cabeça, da mesma forma, fazendo o anel mágico e colocando 6 pontos baixos e depois fazendo uma carreira com 6 aumentos e ficando com 12 pontos. Nós vamos fazer uma terceira carreira aqui, que a sequência de repetição nessa carreira é a seguinte. Nós vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto de base, vamos fazer mais um ponto baixo no segundo ponto de base e mais um ponto baixo no terceiro ponto de base. No quarto ponto de base, a gente faz um aumento. Então, nós vamos repetir essa sequência de 3 pontos baixos, mais um aumento em toda a volta da carreira. Então, eu finalizei essa terceira carreira com 15 pontos baixos. Em seguida, nós vamos fazer 3 carreiras sem aumento e sem diminuição. Serão então 3 carreiras de 15 pontos, somente rodeando aqui essa estrutura inicial que nós fizemos. Veja como ficou. Depois das 3 carreiras feitas, ficou assim a nossa peça. Então nós fomos até a 6ª carreira, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ainda para finalizar, nós vamos fazer uma 7ª carreira, cuja sequência de repetição é a seguinte: um ponto baixo no primeiro ponto de base, um ponto baixo no segundo ponto de base e um ponto baixo no terceiro ponto de base. Em seguida, nós fazemos uma diminuição. E vamos repetir essa sequência de 3 pontos baixos de diminuição até o final. Quando nós terminarmos, nós vamos dobrar ao meio. A orelhinha não vai enchimenta, lembrando que ela deve ser trabalhada na cor preta, e eu mudei a cor da linha apenas para melhorar a visualização para vocês, tá? Ela vai ficar dessa forma, e aí nós vamos pegar a cabeça e vamos costurar as duas orelhinhas assim. Eu comecei na terceira carreira e coloquei a outra extremidade na 8ª carreira, passando a costura ponto por ponto dos dois lados da peça. Então, você posiciona e costura. Outra estrutura que você também vai ter que fazer com o fio preto nesse vídeo inicial é a manchinha dos olhos. A manchinha dos olhos, nós vamos fazer o seguinte: eu vou fazer com o fio preto 5 correntinhas. Lembrando que quando eu faço 5 correntinhas, se eu for trabalhar com pontos baixos, eu vou obter 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou colocar a minha agulha na segunda correntinha e vou fazer um ponto baixo. Na próxima correntinha, vou fazer um ponto baixo. E na próxima correntinha, um ponto baixo. Então, eu fiquei aqui com 3 pontos baixos. Correto? Na última correntinha, eu vou fazer 3 pontos baixos juntos. Então, eu vou colocar o primeiro ponto baixo, introduzo a agulha novamente, faço mais um ponto baixo, e introduzo novamente na mesma correntinha e faço mais um ponto baixo. Então, ficamos dessa forma aqui. Agora, eu vou girar o trabalho na primeira correntinha aqui, ó.
eu vou vir e vou fazer um ponto baixo, passando a linha por dentro para arrematar. E na próxima também. Ficaram 2 pontos baixos. Na última, eu vou vir e vou fazer um aumento. Dessa forma. Vou passar a linha aqui agora como marcador. E agora eu vou fazer o seguinte. No meu primeiro ponto de base aqui, eu vou fazer um aumento. Então, faço o primeiro ponto e faço o segundo ponto no mesmo ponto de base. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo. Nessa região curva aqui agora, eu vou trabalhar com meio ponto alto. Então, eu vou fazer uma laçada, introduzir a agulha, puxo a linha, laço, fecho tudo. Esse é o meio ponto alto. Vou fazer mais um no mesmo lugar. Então, eu estou fazendo aqui um aumento de meio ponto alto. Vou fazer a mesma coisa no próximo ponto de base. Um aumento de meio ponto alto. Ó, mais um ponto no mesmo lugar. E ainda vou fazer um terceiro aumento de meio ponto alto, ó. 1 e 2. Agora eu vou voltar a trabalhar com ponto baixo, fazendo um ponto baixo no próximo ponto de base e mais um no próximo ponto de base, ficando 2. No último ponto de base, eu vou fazer um aumento. Então, ficamos assim. Vou agora passar o fio, fazer um ponto baixíssimo e vou trazer a linha por dentro para arrematar. Vou cortar o fio. Vou deixar um pedaço aqui para minha costura. Então, eu vou fazer 2 estruturas dessa na cor preta, tá? Agora, pessoal, que nós já fizemos as 2 partes, olha só, nós vamos vir na cabeça e vamos costurar as 2 partes nessa posição. Assim. Elas têm que ficar encostadas, tá? E a parte inferior, ó, elas têm que ficar ao nível da costura no meio da cabeça, tá bom? Então, vou fazer esse processo aqui. Então, ficou assim, por enquanto, a nossa peça. Agora, o que vamos fazer? Você vai pegar um pedacinho de feltro branco. Pode ser uma sobrinha que você tiver aí na sua casa, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma sobrinha aqui, ó. E aí, você vai recortar um pequeno círculo, ou um ovalzinho aí. Não precisa ser muito correto, mas que seja menor do que a estrutura que nós fizemos. E nós vamos colocar aqui, nessa posição. Agora veja o que eu vou fazer. Antes de colocar ali, eu vou dobrar ele um pouquinho. E aí eu vou vir com a tesoura e vou fazer um furo. Assim. Abrir um pouquinho aqui, não tem problema. Agora, nós vamos vir na posição aqui que nós queremos colocar o olhinho. E vamos fazer um furo também. Se for bastante complicado de fazer com a agulha ou com a tesoura, faz com um palitinho de madeira. E agora nós vamos testar. Olha só, vou colocar aqui o ovalzinho que eu recortei. E vou colocar por cima um olhinho com trava. Ficou bastante legal. Vou deixar assim. Então agora eu vou fazer a mesma coisa para o outro. Só que agora, olha só, eu vou passar a cola no feltro, vou passar a colinha também no olho e vou passar a colinha aqui também na peça. Dessa forma. E aqui. E agora sim eu vou encaixar. Porque preciso deixar secar um pouquinho. Coloco o feltro lá bem direitinho. E quero ele olhando para cima mesmo. Mas aí você vai colocar
na posição que ficar melhor aí para você. Pronto, vamos fazer para o outro lado e voltamos. Então ficou assim o nosso pandinha. E esse olho com travinha aqui, apesar de a gente não ter usado a trava, esse olho que eu usei, ele é o de 9 milímetros, tá bom? Para quem for comprar. Mas se você quiser mudar a numeração, vai ficar também a seu critério de acordo com o seu projeto. Bom, pessoal, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar a trabalhar com fio branco. Agora, pessoal, nós vamos fazer com o fio branco anel mágico com 6 aumentos e a segunda carreira com... Perdão, anel mágico com 6 pontos baixos. Nós vamos fazer anel mágico com 6 pontos baixos e a segunda carreira com 6 aumentos, ficando com 12 pontos. Agora, na terceira carreira, nós vamos fazer o seguinte: um ponto baixo no primeiro ponto de base, 2 pontos baixos, o segundo ponto baixo no segundo ponto de base e um terceiro ponto baixo no terceiro ponto de base. No quarto ponto de base eu vou fazer um aumento duplo, ou seja, eu fiz 2 pontos baixos no mesmo ponto para fazer um aumento e vou aumentar mais uma vez fazendo um aumento duplo com 3 pontos no mesmo ponto de base. E eu vou repetir a sequência: 1, 2, 3 e 3 pontos juntos no mesmo ponto de base, ó. E mais uma vez até chegar no final: um ponto baixo, mais um ponto baixo, mais um ponto baixo e um aumento duplo, 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Ok. Então agora passamos o marcador. Na quarta carreira, nós vamos fazer da seguinte forma: nós vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto de base, um ponto baixo no segundo ponto de base, um ponto baixo no terceiro ponto de base, um ponto baixo no quarto ponto de base. E aí nós vamos fazer mais um aumento duplo, ó, com 3 pontos. Vamos repetir 1, 2, 3 e 4, mais um ponto baixo, ficamos com 5 agora, e vamos fazer agora um aumento duplo: 1, 2, 3 pontos baixos. Vamos de novo, ó. 1, 2 pontos baixos, 3, 4 e 5. Agora vamos fazer um aumento duplo novamente: 1, 2, 3. E sobrou um pontinho aqui, onde nós vamos fazer um ponto baixo. Agora nós vamos fazer o quê? 2 carreiras somente rodeando isso aqui. Então fizemos as 2 carreiras de 24 pontos, apenas rodeando. Vou agora introduzir a agulha no próximo ponto, fazer um ponto baixíssimo, passar a linha por dentro e vou cortar o fio, deixando um pedaço aqui para costurar. Ao mesmo tempo aqui, ó, eu já vou remover também a linha do marcador para quem estiver usando marcador com linha, ok? Agora nós vamos fazer o seguinte: esquece essa ponta aqui, pega uma das outras 2 extremidades. Eu vou pegar essa aqui, ó. Nós vamos introduzir aqui agora uma fuça. Essa fuça, ela é da Leilarte e ela tem 20 milímetros de tamanho. O tamanho dela é de 20 milímetros. Nós vamos introduzir aqui no local que nós desejarmos. Vamos fazer uma abertura aqui. Então eu coloquei assim, tá? Só que é ao contrário, né? E aí nós vamos colocar a travinha de segurança. Agora que você pôs a trava de segurança, olha só, colocamos, apertamos aqui. Vamos pegar uma quantidade pequena aí de fio preto. Vamos colocar esse fio na agulha de tapeçaria.
E vamos fazer aqui uma boquinha. Então eu vou fazer aqui, ó, vou entrar pela parte de trás, bem rente à fuça, ó. Vou deixar um pedacinho lá para costurar. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Vou passar reto aqui até aqui embaixo, bem retinho. Vou sair num ponto aqui em cima. E aí nós vamos fazer isso aqui, ó, até do outro lado. Ficou assim. E aqui agora eu vou dar um nó bem de leve primeiro, porque senão vai desmanchar a boquinha. Bem de leve. E agora o segundo nó eu posso apertar bastante. E o terceiro, idem. Agora eu vou cortar o excesso do fio preto. Ficamos assim. Ajeitar aqui direitinho e vamos colocar na peça. Como que vai ser costurado? Sobre bem aqui, sobre a manchinha dos olhos, ok? Então dessa forma, olha só como ficou engraçadinho aqui o nosso pandinho. Então você vai começar a costura pela parte ali do inferior. Então nós vamos passando aqui fio a fio. Para quem me pede, né, ah, como você faz a sua costura? Sempre ponto a ponto, ajustando aqui direitinho, pegando um ponto no corpo e um ponto na peça que eu tô costurando. Então eu tô fazendo a costura por aqui, passando pela parte de baixo, né, primeiro. Aí o que você vai fazer? Quando você chegar mais ou menos aqui, você pega um pouquinho da enchimenta acrílica, coloca, né, dos dois lados aqui, sem estufar muito. Sobrou. Aí agora você vai recolocar no lugar aqui, ajustar essa enchimenta melhor, ajustar a sua linha. Aí você pega o pininho da fuça e crava ele ali dentro do isopor, se você estiver trabalhando com a bolinha de isopor. E agora é só continuar a costura até o final. Então a nossa peça ficou assim. E não é que ficou charmosinho o nosso rapaz? Essa peça, pessoal, ela foi criada do nada. Eu fiz uma criação às cegas. Foi para vocês. Eu pensei, tem um material aqui, tem uma linha aqui, tem um olho aqui. Ok, vamos ver o que dá para fazer? Então assim saiu o Bob, que eu já até batizei. Então agora eu decidi implementar. Vamos ver então nos próximos vídeos como que a gente vai transformar esse chaveiro num amigurumi completo. Lembrando que você pode, em vez de usar a bolinha de isopor, usar a enchimenta acrílica que você já tem em casa. Tá ok? Bom, eu agradeço a todo mundo que participou e assistiu a esse vídeo. Espero que ninguém tenha esquecido de se inscrever no nosso canal. Se você gostou, achou esse vídeo útil, legal, interessante, passa esse vídeo para frente, manda para as amigas, compartilhem. Quem divide, multiplica, já dizia Manu Gavassi. Eu espero vocês no próximo vídeo, onde nós vamos fazer o corpo, as patas e os bracinhos do Bob, e num terceiro vídeo posteriormente com alguns acessórios bem legais que vai dar para você aproveitar para colocar em várias outras peças. Muito obrigado de coração, grande abraço do Mr. Crochê.